Que o Senhor Ele continue a ministrar aos nossos corações. Ele já tem falado desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos. O Senhor tem tratado conosco, tem falado. Nos últimos domingos nós temos ministrado sobre a oração que o Mestre nos ensinou, sobre o Pai Nosso. Algumas coisas nós já aprendemos, mas no contexto geral ainda não sabemos orar como agrada o coração do Pai. Então nós precisamos continuar buscando esse desenvolvimento da nossa oração. Nós aprendemos que a oração é adentrar a presença do eterno Deus no lugar santíssimo, para ter comunhão com Ele, como a comunhão de um filho com um pai. E à medida que nós temos comunhão com Ele e identificamos Deus como Pai, nós conseguimos passar por uma transformação na nossa forma de enxergar a outra pessoa e passamos a ver a outra pessoa como alguém igual a nós, que sofre dores, que passa por dificuldades, por sofrimentos, que precisa de acolhimento, que precisa de uma palavra de ânimo e às vezes precisa também ser puxada a orelha, que precisa às vezes ser redirecionado nas suas decisões, porque nós somos todos iguais, enquanto filhos e filhas. Para o Senhor não tem um filho predileto, um filho mais amado ou mais querido. Deus nos ama, a cada um de nós de acordo com as nossas imperfeições, de acordo com as nossas dificuldades e limitações. E à medida que nos relacionamos com Ele, Ele vai aperfeiçoando em nós o seu querer e a sua vontade, por meio da ação do Espírito Santo. De forma que, à medida que nos relacionamos com Ele, nós começamos a responder ao chamado, porque orar é responder a um chamado de Deus para os nossos corações. Na sexta-feira nós discutimos aqui e entendemos que a oração, ela toca o coração de pessoas que estão inconformadas com a situação nas quais elas vivem. Porque quem está conformado com o sistema do jeito que está, com o mundo do jeito que ele vive, com princípios e valores que o mundo oferta para cada um de nós, com aquilo que a mídia diz que é certo, essa pessoa que olha tanta gente passando fome, isso não toca mais o seu coração, não aflige mais a sua alma, esta pessoa está conformada com o mundo, ela tomou a forma do mundo na qual ela vive. E Romanos 12 nos diz que nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente, para que possamos alcançar a mente de Cristo. E aí entra a inconformidade, a necessidade de orarmos, de buscarmos ao Pai. Os discípulos, enquanto caminhavam com Jesus, eles viam que existiam formas de se aproximar de Deus, mas eles estavam inconformados com aquela forma de aproximação ao Senhor. E então questionaram Jesus, pediram a Jesus tantas coisas que eles poderiam pedir. Eles pediam: Pai, ou melhor, Mestre, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Por quê? Porque nós estamos inconformados com a forma como até hoje é feito para nos aproximarmos do Pai, de Deus, com sacrifícios de animais, por meio de um sacerdote que uma vez por ano entra na presença de Deus. E Jesus nos ensina como que nós fazemos para entrar na presença do Deus eterno, no lugar santíssimo, para ter comunhão com Ele, através dessa oração do Pai Nosso. E à medida que Ele vai nos ensinando, Ele diz: olha, você deve orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E até aqui nós fomos na semana passada. Nós entendemos que como filhos e filhas, por que nós precisamos pedir para que o nome de Deus seja santificado na nossa vida? E nós vimos na semana passada que é para que nós venhamos a depender de Deus. Nós abrimos mão da nossa responsabilidade não, mas do nosso direito de tomar decisões pela liberdade que nós encontramos em Jesus, e nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós temos uma vontade, assim como Jesus tinha uma vontade: Pai,
se possível for, afasta de mim este cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus tinha uma vontade, mas ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. Paulo tinha uma vontade e ele ora por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na sua carne. Mas Deus diz a ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Deus tem uma vontade para cada um de nós. E muitas vezes nós oramos, e nem sempre o que nós oramos, o Senhor, Ele responde do jeito que nós queremos. Por quê? Porque muitas vezes a nossa oração não está de acordo com a vontade do Pai. A oração de Paulo, por exemplo, não estava de acordo com a vontade do Pai. Ele queria que lhe fosse tirado o espinho, mas Deus tinha um propósito de fortalecer e aperfeiçoar o seu poder e o seu amor na vida do apóstolo Paulo por meio do sofrimento. E muitas vezes nós pedimos, quantas vezes nós oramos ao Senhor: Senhor, tira essa dor, tira essa situação, tira isso que está acontecendo, tira... O Senhor fala: não é esse o plano, não é esse o propósito. Isso é um instrumento meu para aperfeiçoar o meu poder na sua vida. É para aperfeiçoar o seu caráter, para que você venha se parecer mais e mais e mais com Jesus, o Filho amado. E nós precisamos ter esta consciência. Por isso, nós, como seres limitados e pequenos, precisamos responder positivamente ao chamado de Jesus. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é pedir em oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Não quero a minha vontade, eu quero o teu reino na minha vida, eu quero o teu reino na minha família, eu quero a tua vontade se cumprindo na tua igreja, eu quero a tua vontade se cumprindo na minha vida, no meu trabalho, nos lugares de encontro onde eu me relaciono com pessoas. Senhor, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é proferida da boca do Pai. Então o meu pedido, Senhor, não é pelo pão físico, porque eu como o pão físico hoje e amanhã ou mais tarde eu tenho fome novamente, mas eu quero o pão vivo que desceu do céu, e comendo e me alimentando deste pão vivo que desceu do céu, Senhor, eu vou estar saciado em todas as áreas da minha vida. E é isso que o Senhor vem nos ensinando, porque quando nós vemos lá santificado seja o teu nome, o que vem depois é o que precisa acontecer na minha e na sua vida, para que o nome de Deus seja santificado em nós. Nós precisamos orar para que venha o reino, para que a vontade dele seja feita, para que nós venhamos a depender do pão de cada dia. E não é só isso, irmãos. E aí nós damos continuidade hoje, quando ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, para que o nome de Deus ele seja santificado na nossa vida, nós precisamos aprender o quê? A perdoar. Esse é um fator primordial na vida de todo e qualquer cristão, de toda e qualquer pessoa que teve um encontro com Jesus. Essa pessoa precisa aprender a perdoar. E perdão, irmão, perdão é diferente de desculpa. Uma coisa é você pedir desculpa para alguém, outra coisa é você pedir perdão para ela. Mas qual é a diferença de pedir perdão ou de pedir desculpa? Digamos que você botou o seu relógio para despertar, você tinha um compromisso, e aí você pôs o seu relógio para despertar, você acordou inclusive antes do relógio despertar. Você já se levantou, se arrumou, tal, saiu, pegou a condução, foi tudo até um determinado ponto muito bem. Aí no meio do caminho o pneu do ônibus furou. Você teve que aguardar o próximo ônibus. Aí o próximo ônibus demorou para vir. Quando ele veio abarrotado e o rapaz não parou. Passou direto. Teve que esperar o outro. E aí,
pegou esse outro ônibus. Você vai indo muito bem, de repente o trânsito para. E aí você fica um tempão ali parado no trânsito. E aí você chega atrasado, quase 1 hora para o seu compromisso. Quando você chega no compromisso, você vai pedir desculpa para a pessoa. Por quê? Porque não dependeu de você o atraso. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para poder chegar no horário. Mas as circunstâncias não colaboraram para que aquilo acontecesse da forma correta. Porque se tudo acontecesse da forma certa, você teria chegado até adiantado no seu compromisso. Mas aí você atrasou. E aí você, olha, me desculpa. Por quê? Porque o ônibus teve um problema no pneu, depois o seguinte não parou, o terceiro eu peguei, mas aí nós pegamos um trânsito absurdo e por isso eu acabei chegando atrasado. Aí você pede desculpas à pessoa, porque teve um motivo para você chegar atrasado e que não dependeu de você. Agora, quando eu devo pedir um perdão a outra pessoa? O relógio tocou. Mais 5 minutos. Nossa, estou com sono. E aí, mais 5 virou 10, que virou 15, que virou 20. E aí era para acordar naquele determinado horário, você acordou 40 minutos depois. Aí você olhou e falou, nossa, já estou atrasado. Aí, nossa, mas eu tô tão assim, eu acho que eu vou tomar um banho. Aí você entrou no chuveiro, já estava 40 minutos atrasado do que deveria. Entrou no chuveiro para tomar um banho, aí, não sei o que, o banho está gostoso, aí a conta de luz vai ficar aquele absurdo, você ficou quase 40 minutos dentro do chuveiro. Aí quando você saiu, foi se arrumar, e falou, já estou tão atrasado, acho que eu não vou mais não. Não vou. E a pessoa fica te esperando. E você nem avisa que você não vai. Aí depois, no dia seguinte, você encontra com essa pessoa. E a pessoa, nossa, ontem eu fiquei te esperando, né? A gente tinha um compromisso marcado e tal. Me perdoa porque acabei não tendo forças para resistir, acabei não indo. Eu não resisti à cama, depois eu acabei cedendo ao chuveiro, e depois a minha preguiça eu acabei não vindo. E acabei também não avisando que eu não vinha. Aí você tem que pedir perdão para a pessoa, porque a culpa é sua. Você não foi porque você não quis. Você tomou decisões erradas, você tomou decisões que prejudicaram o seu compromisso. E quando você faz isso, a pessoa que está te esperando fica lá aguardando, porque você não comunicou, você não falou nada. Então ela vai achar, você está dizendo para essa pessoa que o seu tempo é muito mais valioso do que o tempo dela. Aí você precisa pedir perdão. Por quê? Porque a culpa é sua. Por que eu não peço desculpas para Deus? Senhor, me desculpa pelo pecado. Porque o pecado, ela é uma decisão nossa. Pecar é uma decisão que nós tomamos. Senhor, me perdoa, porque eu pequei, foi uma decisão minha pecar. Eu tenho a Tua palavra que me revela o quão mau eu sou, o quão pecador eu sou, mas mesmo diante da Tua palavra, eu tomo decisões erradas. Senhor, me perdoa, porque a Tua palavra me diz que eu não devo fazer determinadas coisas, mas eu não sabia que eu não tinha que fazer. Por quê? Porque eu não leio a Tua palavra, que o Senhor deixou para eu ler. Eu decidi não ler, eu decidi não orar, eu decidi não ir, eu decidi não estar. Então eu preciso pedir perdão a Deus, porque foram decisões minhas. E essas minhas decisões vão impactar o meu relacionamento com Deus. As minhas decisões vão impactar o meu relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão. E aí eu preciso pedir perdão. E o perdão, irmãos, o perdão é aquela questão, né? São duas palavras, é perder e doar. Você perde o seu direito de estar certo em uma discussão com uma outra pessoa, para doar o seu amor, para doar o seu perdão, para reconciliar-se novamente com essa pessoa. O perdão é uma forma que Deus criou para
para que o relacionamento entre duas pessoas que têm uma dívida impagável possa continuar. Porque eu e você, nós temos uma dívida impagável com Deus. Eu e você, nós temos uma dívida que nós não temos como pagar. Uma dívida de pecado eterno contra Deus, de rebelião contra Deus, que começou lá no Éden. E nós não temos condição de pagar essa dívida. E aí Deus olha e fala assim: você não tem condição de pagar. Então eu, por meio do meu filho, eu vou pagar o preço no seu lugar, para não perder você eternamente. Deus fica com um prejuízo para não perder a nós. Um prejuízo de entrega do próprio Filho em nosso favor, para pagar pelos nossos pecados. E aí ele diz: olha, se você foi perdoado de uma dívida que você não tinha como pagar, por que você não consegue perdoar o seu irmão? De algo tão simples, de algo que às vezes foi uma palavra dita no momento errado, foi uma colocação errada. Por que nós não estendemos esse perdão que nós recebemos de Deus ao outro? Por que nós preferimos viver uma vida de rancores, de amarguras, de ressentimentos contra tantas pessoas, por coisas tão pequenas? Porque aquele que nos une, Jesus, é eternamente, infinitamente, incomparavelmente, como nós cantamos, maior do que o que nos separa, o pecado. Por que nós preferimos viver uma vida de separação do que viver uma vida de comunhão? E eu não estou dizendo que perdoar seja algo fácil. O perdão dos nossos pecados custou a vida de Jesus. Então não é algo fácil. É algo possível. É algo necessário. É algo fundamental para a continuidade de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos fortes. Porque no perdão, muitas vezes, irmãos, quando alguém nos machuca, essa pessoa nos causa dores. Muitas vezes ela quebra a nossa confiança. E aí a gente pensa: nunca mais eu vou confiar nesta pessoa. Nunca mais eu vou confiar em alguém. Nunca mais é muito tempo, irmãos, para alguém que tem uma dívida eterna com Deus. Nunca mais é muito para alguém que foi perdoado de algo que não tinha condições de pagar. Então, se Deus pôde nos perdoar pelo Filho ter morrido naquela cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados, nós podemos perdoar as pessoas que vivem conosco. Nós podemos perdoar os nossos irmãos. Nós podemos perdoar as pessoas que vivem conosco. Tudo vai depender de uma decisão que nós tomamos. E quando nós falamos em Evangelho do Reino de Deus, quando nós falamos no Evangelho de Jesus Cristo, o perdão e o amor são coisas que vêm ligadas uma à outra. No mesmo instante em que estávamos sendo perdoados naquela cruz, nós estávamos recebendo um amor incondicional. Um amor que não estava levando em conta que nós éramos inimigos dele. Um amor que não leva em conta o pecado que nós estamos cometendo na mente, no coração e nas nossas atitudes. Mas é um perdão e um amor que leva em conta o sacrifício e a entrega total, plena de Jesus por nós. E essa é a condição de Deus. Para que haja reconciliação, para que haja edificação, para que haja fortalecimento, para que haja crescimento, é preciso que haja o amor, para que haja o perdão. O amor, ele cobre multidão de pecados. Por quê? Porque é isso que nós precisamos, porque é isso que a palavra perdão ela faz.
É aquela questão, irmão, o perdão é você falar assim, olha, eu vou assumir o prejuízo para não perder a minha relação com você. Eu assumo o prejuízo que você me causou. E não vou jogar na tua cara daqui 1 ano, 2, você se lembra daquilo que você fez para mim lá em não sei quando? Não, eu não vou fazer isso, porque Jesus não faz isso comigo. Quantas vezes você tem pecado contra Jesus, desde que você falou, olha Senhor, a minha vida é tua, eu entrego no teu altar tudo que eu tenho e tudo que sou. Quantas vezes você já pecou contra Jesus depois dessa decisão? E quantas vezes Jesus jogou na sua cara, mas você falou que você não ia fazer mais isso. Você disse que não iria falar mais isso, você está pensando nisso outra vez. Quantas vezes Jesus jogou na sua cara isso? Uma vez que Deus nos perdoa dos nossos pecados, irmãos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E desses pecados Ele nem se lembra mais. Ao ponto de você cometer um pecado na semana passada e você pediu perdão por aquele pecado. E você lutou ferrenhamente para não cometê-lo novamente. Mas aí essa semana você caiu novamente, no mesmo erro. E aí o diabo vai ficar no seu ouvido dizendo, tá vendo? Você falou para ele que você não ia fazer. E você fez. Você acha que ele vai te amar? Você acha que ele vai te perdoar de novo? Sendo que ele já te perdoou por isso a semana passada? Você acha que ele vai realmente amar você se você continuar vivendo assim? Não. Se você chegar nele agora, você vai ser julgado, condenado. Nossa, você vai ser humilhado. E a gente muitas vezes acredita na palavra do inimigo e coloca em dúvida o amor de Deus para conosco. E às vezes o que acontece, ao invés de eu voltar para o Senhor e pedir perdão a Ele, me arrepender, eu me afasto de Deus, eu me afasto da comunhão. Por isso que o escritor da Bíblia diz, olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Por quê que alguns deixam de congregar? Porque dão ouvidos às palavras do inimigo e colocam em dúvida o amor de Deus. E enquanto nós damos ouvidos à palavra do inimigo e nos afastamos da comunhão, o inimigo vai se fortalecendo na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus vai enfraquecendo a sua ação no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos colocando em dúvida o amor de Deus, o poder de Deus. Nós estamos colocando em dúvida de que o sacrifício que Jesus fez pode ter sido também por este pecado. Quando Jesus se entrega por nós naquela cruz, Ele está pagando, irmãos, pelos pecados eternos que eu e você poderíamos cometer. O pecado que você vai cometer daqui 1 ano, 2, 3, Jesus já morreu por ele. Jesus já pagou por ele. Então, esse pecado que você cometeu a semana passada, pediu perdão e cometeu de novo, se você chegar aos pés do Senhor e falar e ser realmente arrependido por tê-lo cometido novamente, Senhor, olha, me perdoa, porque eu fiz de novo, Senhor. E o Senhor vai olhar para você e vai falar de novo o quê? Eu não me lembro do que você já fez. Por quê? Porque eu já perdoei aquilo. Se você fez, é como se fizesse pela primeira vez para mim. E Deus nos perdoa novamente. Por quê? Porque Ele já assumiu o prejuízo do pecado quando Jesus morreu na cruz, para nos reconciliar novamente com Ele. Então nós precisamos aprender a perdoar. É difícil pra caramba. O perdão não é algo carnal, o perdão é algo divino. Nós só temos condição de perdoar alguém através do poder de Jesus na nossa vida. Porque se não for o poder de Cristo em nós, o nosso perdão é aquele perdão mais ou menos. Eu te perdoo agora, mas se a semana que vem você fizer de novo, eu vou jogar tudo na sua cara. Eu te perdoo agora, mas eu vou guardar. Vai ficar aqui no arquivo. E aí eu vou arquivando um monte de coisas.
até chegar num limite em que eu vou vomitar tudo na sua cara. Tudo que estava engasgado eu vou vomitar. E aí sim eu vou destruir você. Com tudo que eu tinha guardado. Porque tudo que eu tenho guardado vai dizer quem você é. E que para você não tem mais solução. Por quê? Porque você é reincidente. Você faz e faz e faz, você não tem vergonha de fazer. Por isso que o perdão é algo divino. Porque quando eu perdoo, eu jogo aquilo fora, apago e não quero mais, não vou mais sentir a dor daquilo. Não quero mais sentir aquilo. Não quer dizer que nós vamos esquecer, irmãos. Porque a nossa mente ela é maligna, ela não esquece. Vai ficar aquela cicatriz. Eu perdoei. E não é um estalar de dedos, que eu perdoei, já está tudo bem, você me dá um abraço. Não, peraí. Vamos por parte. Tem um processo que precisa acontecer de perdão conosco. Nós somos mais duros em perdoar do que o Senhor. Quando o Senhor perdoa, o filho pródigo que errou, que se afastou, que esbanjou tudo, que cuspiu na cara do pai, preferindo a morte do pai e o desejo pelos bens, quando este filho volta arrependido, o pai não tem um processo para perdoar o filho, não. Ele simplesmente esquece tudo aquilo que o filho fez. Está perdoado, vem aqui, me abraça. Eu fico com o prejuízo todo que você causou, meu filho, mas eu não quero perder você, porque você é o mais importante para mim. Mas nós, enquanto irmãos, nós temos o problema do filho mais velho com o filho pródigo, né? Esse teu filho foi, fez e aconteceu, agora ele volta, diz que está arrependido e está tudo bem? Não, peraí. Não é bem assim. Nós temos reticências, 3 pontinhos para perdoar alguém. Por isso que nós precisamos orar ao Pai para que o Senhor santifique o seu nome no nosso coração, na nossa vida. Porque é por meio do poder da santificação do nome de Deus em nós que nós nos tornamos aptos a perdoar alguém. E não só isso, ele diz da questão do perdão, né? O perdão é essa condição. Eu vou ser perdoado? Sim, se eu perdoar o meu irmão. E para esse perdão acontecer, eu preciso que o nome do Pai seja santificado na minha vida e que a vontade dele se cumpra em mim e através de mim, para que a minha relação com o outro seja fortalecida pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. É isso que fortalece, que edifica uma igreja, que dá a uma igreja o crescimento. É a cura das feridas que foram abertas. Porque enquanto as feridas estiverem abertas, o sangue que representa a vida, ele vai jorrando. As feridas precisam ser fechadas, cicatrizadas, para que a vida volte a fluir em nós. E assim a vida possa gerar frutos, e frutos que permaneçam. E o Senhor não diz apenas isso, né? Ele diz também o quê? Para que ele roga ao Senhor para não nos deixar cair na tentação. E nós vemos lá em Tiago a diferença da tentação e da provação. A provação é para que nós venhamos a ser provados e aprovados em algo que Deus nos permite atravessar ou passar. A tentação, ela vem para seduzir, para possuir e para oprimir as pessoas, a fim de que essas pessoas sejam separadas de Deus por meio da morte. A provação é para a vida, a tentação é para a morte. E o pedido na nossa oração, a oração que o Mestre nos ensinou, é para não nos deixar cair na tentação. Que tentação que Jesus está falando aqui? Lembra que nós somos as pessoas que saíram da rebelião contra Deus e aceitaram, receberam Jesus em suas vidas, abrindo mão da sua própria vontade e vida para viver a vida de Cristo. Nós somos aqueles que saíram da rebelião e passaram para o lugar dos aliados de Deus.
Nós saímos das trevas e viemos para a luz. Mas existe ainda em nós uma natureza carnal. Existe ainda habitando em nós um velho homem que já deveria ter morrido, que deveria ter sido afogado nas águas do batismo. Mas o infeliz sabe nadar e ele está agarrado no nosso pé. E constantemente ele volta para nos atormentar. É como um morto-vivo que você tenta matar o infeliz e não consegue. Ele está constantemente em nós. É como um vírus que parece que habita dentro da gente e que nunca vai sair. E vira e mexe, ele está sempre ali, mostrando as suas garras. São aqueles pensamentos antigos que nós tínhamos e que de vez em quando vem nos atormentar. Olha, se bem que podia fazer aquilo, lembra? Como era gostoso quando você fazia aquilo que você não podia fazer? Como você tinha prazer em fazer aquilo? Então você podia fazer aquilo ali de novo. Esse é o velho homem. Não, mas você não precisa falar, que nem o exemplo, né, que eu falei da desculpa e do perdão. Você não precisa falar para o outro que você perdeu a hora, que você foi tomar um banho demorado, né? Você pode dizer para ele, olha, ao invés de você pedir o perdão, você pede uma desculpa, porque você pode dar um monte de desculpas, né? Nós somos tão bons em dar desculpa quando a gente não quer falar a verdade para alguém, ou quando a gente não quer ir a um compromisso, nós inventamos muitas desculpas. Esse é o velho homem, que vem só cutucando, você pode fazer isso. E aí o Espírito Santo vem e fala assim, não pode, porque isso já não faz mais parte dessa vida, já não faz mais parte de quem você é agora. E tem essa tentação de querer muitas vezes voltar a fazer parte da rebelião. Tem a tentação de muitas vezes a gente querer tomar decisão sem consultar a Deus. Quando você toma decisões na sua vida sem consultar o Senhor, você está cedendo à tentação de tomar conta, a direção da sua vida novamente. Você não disse que agora a sua vida é do Senhor? E por que você está tomando decisões que Deus não quer? Que Deus não falou para você fazer? Por que você está indo para os lugares que Deus falou para você não ir? Por que você está se ausentando dos momentos de comunhão que Deus falou que é essencial para o fortalecimento do corpo de Cristo? Porque nós estamos caindo novamente na tentação de fazer a nossa própria vontade. Nós estamos caindo na tentação de obedecer o nosso próprio coração novamente. Nós não estamos vigiando e não estamos orando, e estamos dormindo, enquanto o Espírito Santo está gritando aos nossos corações. Enquanto Jesus nos chama para orar, o Senhor fala, vem orar comigo, por um momento, para me ajudar e me fortalecer, para enfrentar as lutas e as dificuldades que eu preciso enfrentar. Nós estamos dormindo. Nós não vigiamos e não oramos. E caímos na tentação de fazer a nossa própria vontade novamente. E todas as vezes que nós não resistimos à tentação, nós nos tornamos servos do maligno. Nós nos tornamos malvados novamente. Quando Caim se irou contra o seu irmão Abel, Deus disse para ele o quê? O mal está na porta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Você tem que impedir que ele adentre o seu coração. Porque se você permitir que ele adentre o seu coração, ele vai te dominar. E aí não vou ser mais eu quem vou conduzir a nossa relação, mas vai ser o inimigo, vai ser o mal. E quando Caim permitiu que o mal adentrasse, que o pecado, que o demônio adentrasse o seu coração, ele matou o seu irmão. E nós, irmãos, muitas vezes mas eu nunca matei ninguém. Muitas vezes nós matamos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Eu não preciso de uma faca ou de um revólver para matar alguém.
Eu tenho a arma mais poderosa do mundo, que são as palavras. A palavra, irmãos, ela pode gerar vida e pode gerar morte. E é por isso que ele diz: olha, Senhor, não me deixa cair na tentação, mas livra-me do mal. Jesus, em sua oração, em João 17, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Por quê? Porque nós temos que estar neste mundo, porque nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo. Nós somos chamados a adentrar as trevas por meio da luz. Nós somos chamados a encontrar os nossos irmãos que ainda estão perdidos e levar Jesus a estes irmãos perdidos para que eles possam ser reconciliados novamente com o corpo, para que eles sejam reconciliados novamente com o Pai. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos um sentido de existência nesta vida, para glorificar o nome de Deus e para viver uma vida que seja prazerosa aos olhos do Senhor. E qual é uma vida prazerosa aos olhos de Deus? Uma vida em que o nome de Deus é santificado no coração e na vida dessa pessoa. Por isso que a oração que o Senhor nos ensina: não nos deixes cair na tentação, Senhor, de nos conformarmos com este mundo maligno, perverso, com esse sistema corrupto. Não nos deixes cair na tentação de nos corromper por qualquer coisa que seja por dinheiro, por influência ou por poder. Não nos deixe nos corromper pelos vícios. Não nos deixe nos corromper pelas ideologias, pelos pensamentos. Não nos deixe nos corromper, Senhor, por princípios e valores mundanos. Porque quando isso acontecer, nós nos tornaremos malignos. E nós pedimos isso ao Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Só o Senhor pode fazer isso através de nós. Por quê? Porque teu é o reino. O reino de luz e não de trevas. Um reino que vence as trevas por causa da sua luz. Um reino onde a tua vontade prevalece, onde o desejo, a vontade, o querer de Deus se torna lei. Teu é o reino, teu é o poder, Senhor. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que venceu a morte, o poder que faz como pecadores como eu e você, venhamos abrir mão da nossa vontade pela tua vontade, Pai. O poder que faz com que eu e você sejamos transformados por um Espírito que é santo, que é poderoso, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a termos domínio próprio, que nos ensina a ter paz uns com os outros, que nos ensina a ter paciência com as limitações uns dos outros, que nos ensina a exercer a bondade, que nos ensina a cada dia entender que a alegria do Senhor é o motivo pelo qual nós somos salvos. O Senhor tem alegria em nos salvar. O Senhor tem alegria em ver a comunhão dos filhos amados dele, quando se reúnem com um só coração para adorar a um único Deus em um só Espírito. Esse é o poder de Deus. E à medida que essas coisas acontecem, o reino de Deus é estabelecido. À medida que a vontade de Deus ela é cumprida nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, isso tudo, irmãos, traz glórias ao nome do Pai. O nome do Pai é glorificado quando essas coisas acontecem. Você viu como é importante a gente entender o que Jesus está ensinando com a oração, dessa oração simples do Pai Nosso, que muitas vezes a gente repete, mas não reflete sobre ela, não pensa sobre ela, não compreende qual é o objetivo principal desta oração. Nós entendemos aqui o porquê que nós precisamos orar a Deus para que o nome dele seja santificado na nossa vida. Por que eu tenho que orar para que o nome de Deus seja santificado? Como o nome de Deus é santificado na minha vida?
quando o reino dele vem, quando a vontade dele é cumprida, quando eu dependo do pão de cada dia, quando eu aprendo que eu fui perdoado e preciso também perdoar aos meus irmãos, quando eu oro para que o Senhor não me permita voltar para a rebelião e tomar o controle da minha vida novamente, para que eu não me torne maligno, para que eu não me torne alguém, um inimigo de Deus novamente. E só Ele pode fazer isso, porque dele é o reino, o poder e a glória. E qual é a consequência do nome de Deus ser santificado na nossa vida? Qual a consequência do nome de Deus ser santificado na nossa vida? Isso, a consequência é a missão. A consequência do nome de Deus ser santificado na minha, na sua, na nossa vida, é que nós estamos sendo capacitados para cumprir a missão para a qual nós fomos chamados. Abre comigo, por favor, no livro de Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Quando Jesus, ele disse, lá em Mateus 28, qual era a missão? E nós temos a missão, é fazer discípulos de Jesus, não é isso? Essa é a missão. Quando a gente pensa, qual a consequência do nome de Deus ser santificado na nossa vida, a gente entende que nós estamos sendo capacitados para a missão. E somos nós que nos capacitamos para a missão? Vamos dar uma olhada em Ezequiel a partir do verso 16. Olha o que aconteceu, Ezequiel 36 a partir do 16. Olha o que o Senhor diz lá para Israel, para os irmãos de Israel. Então recebi essa mensagem do Senhor. Ezequiel recebeu uma mensagem de Deus. Filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Para mim, a sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. Então Deus está dizendo, olha, quando o meu povo vivia nas suas terras, eles profanaram, escandalizaram o nome de Deus com o seu estilo de vida. A forma como eles viviam ali, para Deus, era mais impuro do que a menstruação de uma mulher. Isso que Deus está falando aqui. Verso 18: eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos, por isso derramei sobre eles a minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Então Deus se irou com o tipo de vida que eles estavam levando. Eles estavam vivendo uma vida que estava contaminando as outras pessoas, era uma vergonha para os outros quando eles viam o povo de Deus vivendo. Aquele é o povo de Deus, que vergonha! E a idolatria, eles adoravam a outros ídolos constantemente. Então Deus espalhou o povo, tirando a terra deles, para castigar este povo pela conduta, pela forma como eles estavam vivendo. Verso 20: quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram o santo nome. Ó, o nome de Deus que deveria ser santificado, estava sendo desonrado pelo povo. Por quê? Porque as nações diziam: este é o povo do Senhor, mas Ele, Deus, não foi capaz de mantê-los a salvo na sua própria terra. Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Então, irmãos, quando a gente olha o Evangelho hoje, vivido no mundo, será que esse Evangelho está mostrando que o nome de Deus está sendo santificado na vida do povo de Deus?
ou está sendo uma vergonha para o nome de Deus o tipo de vida que os evangélicos estão vivendo hoje. O tipo de vida que pastores, líderes, que membros de igreja estão vivendo hoje, estão refletindo a santidade do nome de Deus, estão trazendo honra ao nome de Deus, estão envergonhando o nome de Deus. Isso é para a gente refletir. O povo de Israel envergonhou o nome de Deus com a sua conduta, e Deus pesou sobre eles. Porém, quando as nações viam o povo de Deus daquele jeito espalhado e tal, começaram a questionar o poder de Deus. Olha lá, esse é o povo de Deus. Deus não foi capaz nem de manter esse povo junto, numa única igreja, como um corpo realmente de Cristo, e manifestar sobre eles o teu poder. Por quê? Porque é um povo idólatra, é um povo que se corrompe, é um povo que não sabe adorar verdadeiramente a um único Deus, e o nome de Deus estava sendo envergonhado. A missão não estava sendo cumprida. Por que eu falei da missão? Porque essa missão já vem lá em Gênesis 12, no chamado de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas por sua causa, por causa do povo de Israel. E o povo de Israel aqui estava fazendo o quê? Ao invés de ser bênção para as nações, estava sendo uma maldição para as nações e uma vergonha para o nome de Deus. Este povo não conseguiu cumprir o chamado para o qual eles foram chamados, o propósito para o qual eles foram chamados. E assim hoje em dia também é a igreja. A igreja é chamada para ser pura, santa. Mas será que a igreja tem revelado a santidade de Deus? Ou tem envergonhado o nome do Senhor? E aí o Senhor, Ele toma para si a responsabilidade de restaurar a santificação do seu nome na vida do povo. A partir do verso 22. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor, o soberano. Eu, Deus falando, trarei de volta ao povo de Israel, mas não porque vocês merecem. Deus restaura a igreja não porque a igreja mereça. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu, Deus falando, lhes mostrarei a santidade do meu grande nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade, não é se, mas quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas, as nações, saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a terra. Deus que nos capacita, Deus que age em nós e através de nós, não porque nós mereçamos, mas por causa do nome dEle, para que o nome dEle seja santificado em nós e para que nós sejamos um testemunho vivo para todas as pessoas, para os nossos vizinhos, para o pessoal do nosso trabalho, para as pessoas do mercado onde você vai, para a feira, não importa. Nós somos um testemunho vivo, uma carta viva escrita por Deus, para que as nações, para que os povos, para que os vizinhos, para que todas as pessoas possam ler em mim e em você a santificação que o Espírito Santo está fazendo em nós. Mas tem um problema, a gente tem um coração duro, nós resistimos. Não é verdade? A gente tem um espírito que que quer independência. Por isso que a gente ora. Senhor, não nos deixa cair na tentação, mas nos livra do mal. Como é que Ele vai fazer isso conosco? Se a gente é resistente, nós somos um povo de dura cerviz, temos um coração obstinado, tem um coração que é idólatra, que gosta de adorar ídolos. Adora a televisão, adora o dinheiro, adora políticos, adora líderes religiosos, adora a si mesmo, né? Com o celular toda hora ali, ó, selfie. Temos um Deus
que nós adoramos, que somos nós mesmos, e tudo que nós fazemos é para satisfazer os nossos próprios desejos, para saciar o nosso Deus, que somos nós. E nós precisamos deixar de nos adorarmos para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como que Deus pode fazer um negócio desse? Qual é a solução? Ele diz aqui no verso 25: aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Irmãos, é o poder do Espírito Santo que vem sobre nós como águas, torrentes de águas, para nos limpar da nossa sujeira. Eu os purificarei da sua impureza e de sua adoração idólatra. É o poder do sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados, da idolatria maligna do nosso coração. É só o poder do sangue de Jesus para fazer isso em nós. Irmãos, olha o que Deus diz: Deus, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Eu vou remover o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, e eu vou pôr dentro de você o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Olha que coisa! Deus está dizendo o que Ele vai fazer para santificar o nome dEle na nossa vida. Você tem um coração duro, obstinado, resistente, preguiçoso, conformista, maligno. Deus quer tirar esse coração duro de pedra, resistente, e quer nos dar um coração de carne, um coração que pulsa, um coração disposto a amar, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a acolher o outro, mesmo nas suas limitações, nas suas dificuldades. E Ele quer colocar dentro de nós um espírito que não é um espírito obstinado, um espírito altivo, orgulhoso ou vaidoso, mas Ele quer colocar dentro de nós o Espírito Santo, para produzir em nós o fruto do Espírito, que começa com o amor e vai se desenvolvendo em muitas e muitas outras características realmente santas, para fortalecer os nossos relacionamentos. E aí ele vai dizendo muitas e muitas outras coisas aqui. Olha, vocês habitarão em Israel, ou seja, ele vai trazer o povo de volta. E à medida que ele coloca aqui, irmãos, que ele vai trocar o coração duro, de pedra, por um coração de carne, que ele vai colocar em nós o Espírito Santo, ele está dizendo: olha, eu vou capacitar você. Você por você mesmo, você não tem condição de fazer nada. Eu, Deus, vou capacitar você para que você possa perdoar, para que você possa amar, para que você possa obedecer a minha palavra, para que você tenha desejo de ler a palavra, para que você tenha desejo de orar e entrar na presença de Deus, para ter comunhão com Deus, para que você possa ver o outro como não um adversário, mas como seu irmão, como sua irmã, para que os teus olhos sejam curados, para que as feridas da sua alma sejam tratadas, sejam curadas, para que você seja restaurado em tudo e em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só bem material, irmão. Prosperidade diz respeito à saúde emocional, diz respeito a uma saúde psíquica, a uma saúde espiritual, bens materiais. A pessoa mais miserável e pobre na face da terra, o máximo que ela tem é dinheiro. Só isso. Uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, é uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo habitando em si. É uma pessoa que é alvo do poder de Deus, é uma pessoa que ora e clama pela misericórdia do Senhor, para que a vontade do Senhor venha e se cumpra na vida, na família, na igreja, no bairro, com os vizinhos. E que ela mesma se coloca como um instrumento de graça do Senhor, como um agente de transformação do reino de Deus nessa terra. Ela mesma se coloca como uma pessoa que testemunha das transformações que Deus fez na vida dela. Porque evangelizar, irmãos, não é nada mais do que você dizer o que Deus fez na sua vida. Pastor, eu não sei evangelizar. Ué, o que Deus fez na sua vida? Por que você segue o Senhor? Quem você era e quem você é hoje. Se você disser para mim, eu era um mentiroso e continuo mentindo, então você não encontrou com Deus.
Você não teve esse encontro com Jesus. Se você era uma pessoa malvada, maligna e continua igual, você não teve um encontro com Jesus. Se você continua mentindo, enganando, adulterando, com vícios, você não teve um encontro com Jesus. Porque Jesus nos livra de todas essas coisas. Porque no templo do Espírito Santo que somos nós, o Espírito não habita na sujeira. Não habita em um templo que está sendo profanado. O Espírito Santo, ele habita num templo que está sendo lavado. Por isso que ele diz aqui: vou derramar água limpa em você, vou te tornar limpo. E vou purificar esse seu coração idólatra e maligno, para que ele seja um coração disposto a obedecer. Quem? A Deus. Por meio da ação e do poder do Espírito Santo. E aí, deixa eu voltar aqui no 36. Olha o verso 35, lá do capítulo 36. O que acontece quando as nações veem o agir de Deus na nossa vida? Quando o Espírito Santo age na nossa vida, o que as pessoas dizem? Verso 35: e quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades que estavam abandonadas em ruínas, agora têm muros fortes e estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, o Senhor, farei e cumprirei o que prometi. Assim diz o Senhor: eu estou disposto a ouvir as orações de Israel e multiplicar o seu povo como rebanho. Serão numerosos os rebanhos consagrados que enchem as ruas de Jerusalém na época das suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente. E todos saberão que eu sou o Senhor. Talvez a sua vida esteja em ruínas. Talvez o seu casamento esteja em ruínas. Talvez a sua saúde esteja em ruínas. As suas emoções estejam em ruínas. Talvez a sua vida financeira esteja em ruínas. Talvez você como um todo esteja em ruínas, em cacos, em farelos. Existe uma solução. Existe um Deus que reconstrói as ruínas e transforma essas ruínas em um lugar habitável, um lugar seguro, um lugar, como dizem as nações. Olha que coisa linda, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. Talvez essa vida que você esteja vivendo de deserto seja porque você não tem vivido uma vida de comunhão e de intimidade com o Pai. Talvez você precise voltar ao primeiro amor. E Deus te chama para isso. Ele quer restaurar em você o paraíso, o Éden. Ele quer novamente, irmãos, Ele quer pegar toda essa ruína que está a sua vida, todas as áreas da sua vida, e antes de reconstruir algo, né? É preciso a gente limpar esse terreno. Esse terreno que está cheio de ruínas, Deus fala que vai mandar uma água muito forte, uma torrente de águas, para limpar esse terreno. E Ele fala que Ele vai purificar toda a sujeira, todas as ervas daninhas que possam haver nesse terreno, por meio do sangue de Jesus. E ali Ele vai plantar o quê? Um novo coração. E nesse terreno Ele vai plantar um novo Espírito, que é o Espírito Santo. E à medida que Ele vai fazendo isso, nessa terra que antes era deserta na nossa vida, essa terra começa a frutificar. Frutificar o fruto do Espírito. Você começa a se tornar uma pessoa que conhece o amor não porque te falaram, mas porque você sentiu o amor de Deus. Porque você sabia que você não merecia o amor que Deus te deu, mas mesmo assim Ele te deu.
Você sabia que não era digno e que não merecia estar na presença do eterno Deus no lugar santo para ter comunhão com Ele. Mas Ele preferiu assumir o prejuízo da morte de Jesus para ter comunhão com a gente. E à medida que nos relacionamos com Ele, nós vamos crescendo no amor, na graça, na misericórdia, na paciência, na comunhão, no domínio próprio, na paz, na longanimidade, na alegria, porque quanto mais intimidade você tem com Deus, essa intimidade com Deus vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de ver a outra pessoa. Você já não vai olhar para as pessoas com um olhar condenatório, mas você vai olhar o outro com um olhar de acolhimento, porque você vai entender que você estava condenado eternamente, mas alguém te olhou com um olhar de graça e amor e te acolheu e deu a própria vida por você. Então você vai começar a entender aquilo que Jesus diz, que não tem maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. E a gente vai começar a sentir no nosso coração novas afeições, novas emoções que são produzidas em um novo coração, em um novo espírito que o próprio Deus plantou em nós e que vai crescendo no nosso coração. E aí sim a gente é capacitado para cumprir a missão de fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque se é o Espírito Santo que habita em nós, quando nós realmente deixamos que o reino de Deus venha sobre nós e que a vontade dele se cumpra em nós, nós vamos ter um relacionamento totalmente transformado com as pessoas e vamos fazer essas pessoas terem um encontro com Jesus. E essas pessoas vão querer seguir a Jesus. Elas vão ter desejo de seguir a Jesus, porque elas vão falar assim: nossa, a sua vida antes era essa derrota, era essa lástima, que a gente olhava e falava, misericórdia de ser crente igual você. Mas depois que Jesus realmente entrou na sua vida, você se tornou um paraíso para todas as pessoas que se relacionam com você. As pessoas vão ter desejo de ouvir você falar, vão ter desejo de estar junto contigo. Por quê? Porque elas sentem a presença de Deus em você. Mas para isso acontecer, irmãos, eu até falei na sexta-feira, que a gente fala que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, não é isso? Mas antes de eu ser liberto pela liberdade que Cristo me dá, Ele vai me mostrar o quão miserável eu sou. Ele vai me mostrar todas as sujeiras e mazelas que estão no deserto da minha vida, do meu coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vai revelar. É como um espelho refletindo quem você é, para que você veja. Olha, você é isso aqui. E quando você realmente tiver esse encontro com a verdade, e ela te mostrar quem você é, e você sentir aquela tristeza do arrependimento no seu coração, ao ponto de você querer arrancar o coração do peito e lançar na parede, porque ele é um coração duro e obstinado. Aí, esse momento, a verdade vai te libertar. Mas nós precisamos ter essa vida, esse desejo. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de comunhão. Nós precisamos viver como igreja, irmãos. Nós precisamos viver como a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Todos os dias. Para a glória do nome do Senhor. Esse é o desejo dos discípulos. Esse é o maior desejo dos discípulos, porque eles poderiam pedir qualquer coisa. Senhor, nos ensina a expulsar demônios. Senhor, nos ensina a fazer milagres. Senhor, nos ensina a ressuscitar os mortos. Nos ensina a fazer coxo andar, surdo a ouvir, cego a enxergar. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa. Mas eles estavam inconformados com a forma como as pessoas se achegavam a Deus e pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Por quê?
Porque nós queremos ter intimidade com o Pai. Porque quando nós tivermos intimidade com o Pai, nós vamos entender que nós somos irmãos e precisamos viver como família. E à medida que nós vivemos como família, essa família ela é fortalecida e vai ajudar a fortalecer outras famílias. E à medida que outras famílias forem tendo seus olhos abertos, elas vão se achegando a nós. E a igreja do Senhor ia crescendo e se fortalecendo à medida que novas pessoas iam sendo alcançadas pela forma de viver dos discípulos naqueles momentos. Nós temos esse chamado e nós precisamos viver como igreja de Cristo, para Cristo, em Cristo e por Cristo, para a glória do nome do Senhor. Não só hoje, mas até o momento em que Ele nos chamar ou até o momento em que Ele regressar para nos buscar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos, como nós vemos tantas orações nas Escrituras, orações feitas por Davi, orações feitas por Moisés, orações de Abraão, oração dos Salmos, as orações de Neemias, de Esdras, as orações de Salomão, as orações, Senhor, que foram feitas pelos discípulos, das cartas de Paulo, as orações que Ele nos ensinou. Porque mesmo diante de tantos exemplos, nós ainda não sabemos orar como agrada ao Senhor, porque não temos orado segundo a vontade do Senhor, mas segundo muitas vezes a vontade do nosso próprio coração. Temos sim, Deus, um coração ainda obstinado. Temos ainda um espírito altivo, um espírito que busca ser independente do Senhor. Mas também nós temos consciência, Pai, de que esse tipo de coração e espírito que muitas vezes ainda resiste em nós, traz vergonha para o Seu nome, desonra o nome do Senhor diante das pessoas. E muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem: eu não quero ser um cristão, se ser cristão é ser como esta pessoa. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós não queremos mais envergonhar o Teu nome. Não queremos mais ser uma vergonha do Evangelho. Mas queremos e rogamos ao Senhor que santifique o Seu nome em nosso coração, de forma que o Teu reino venha, de que a Tua vontade se cumpra em nós, em cada um de nós, em cada família e na família como um todo, Senhor. Assim como a Tua vontade é feita nos lugares celestiais, que ela possa ser feita também no mundo, na nossa construção de mundo, nessa história que nós estamos vivendo e no mundo que nós já construímos e destruímos, que foi o Senhor quem criou. Restaura, Senhor, em nós o Teu reino, restaura em nós a Tua vontade, restaura em nós a dependência do Senhor, no pão de cada dia, no sustento, na provisão. Restaura em nós o desejo pela fome da Tua palavra e da presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder possa agir em nós para que possamos amar como o Senhor ama e perdoar como o Senhor perdoa, porque essa é a condição para sermos também perdoados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz tudo isso em nós, Pai. Faz todas essas coisas em nós e não permita, Senhor, que a gente venha cair na tentação de tentar buscar aquele coração duro novamente, de tentar buscar aquele espírito orgulhoso, altivo e independente que nós tínhamos. Mas permita, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos fortalecidos dia após dia, para que não nos tornemos malignos novamente, inimigos de Deus, mas nos permita viver como irmãos, nos permita viver, ó Pai, como discípulos do Senhor, como peregrinos nessa terra. Nos permita, em nome de Jesus, Pai, viver uma vida que reflita o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia.
Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa arrogância, Senhor, porque Teu é o reino, ou seja, é o Senhor quem manda em nós, é o Senhor quem manda nas nossas vidas, a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Teu é o poder, Senhor, porque o Senhor faz tudo acontecer. O Senhor fez o mundo, Senhor, por meio da palavra. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da Tua palavra. E nós cremos que o Senhor pode colocar em ordem o caos do nosso mundo, da nossa vida, Senhor, desértica, novamente por meio da Tua palavra, e transformar uma vida cristã deserta, seca, sem vida, em um Éden novamente, em um paraíso, Senhor, que seja habitável pelo Teu Santo Espírito e que gere comunhão no Teu povo, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós, para sempre e sempre e eternamente, no amor de Cristo, no amor de Deus, na graça de Cristo, na comunhão e na consolação do Espírito Santo, de eternidade em eternidade, seja a glória ao nosso Deus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele cause, irmãos, a transformação necessária nas nossas vidas e que Ele faça em nós realmente nos tornarmos um Éden, para o nome e para a glória dEle, santificados em nós. Vão em paz em nome de Jesus e glorifiquem a Deus com suas vidas. Amém.